Olá, despertandos, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é amor próprio à luz da Bíblia. É um tema que a minha centelha divina tem trabalhado muito no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Foi o tema assim que mais me ajudou e tem me ajudado no despertar da consciência e no autoconhecimento, inclusive na espiritualidade, né? Que acaba juntando tudo, né? Desenvolvimento, você acaba se desenvolvendo como pessoa, como um ser espiritual e a sua consciência expande. Então tá tudo ligado, né? Por isso que toda vez que eu falo aqui no canal, todos esses temas eles acabam sendo englobados. E hoje eu quis trazer esse tema que a minha centelha já vem trabalhando comigo, mas eu fui pesquisar para trazer versículos da Bíblia que corroboram com o que eu vou falar aqui para vocês, porque, como vocês sabem, eu tive uma educação cristã bem religiosa e isso me atrapalhou muito, assim, no meu desenvolvimento no geral. Eu fiquei muitos anos em depressão e o amor próprio, ele me ajudou a sair disso. Eu pareço um pouco cansada, mas é porque tá muito calor. Muito calor, então assim, tá difícil gravar com esse calor. Mas vamos lá, gente. Por que eu tô falando de amor próprio? Porque quando eu fui ensinada sobre amor, a gente acaba sendo muito hipócrita, né? Porque a gente acaba aprendendo assim com outras pessoas e a gente acaba deixando a gente de lado. Então, na minha formação como pessoa, eu acabei aprendendo que eu tinha que amar a Deus e ao próximo e a mim mesmo ao mesmo tempo. Só que era uma dinâmica meio complicada, sabe? Porque eu fui ensinada que amar a Deus era fazer a obra dele. Então, eu tinha que estar ali sempre na igreja, tinha sempre que atender os outros. E as pessoas usam muito a parábola do samaritano, o bom samaritano. E o bom samaritano, ele encontra ali a outra pessoa, cuida da outra pessoa. E aquilo é passado como se a gente sempre tem que fazer isso. Mas esquece de dizer que o bom samaritano, ele só conseguiu ajudar o próximo porque ele já estava ali bem de vida, né? Ele tinha dinheiro, né? E falam que a gente não pode ter dinheiro, mas ele tinha dinheiro ali para pagar uma pousada para aquele moço que foi espancado na rua, que ele ajudou. Ele tinha condições físicas, mentais de ter ajudado. E as pessoas esquecem de focar nessa parte do bom samaritano e foca só na ajuda que ele teve, como se a gente tivesse que ser uma ajuda, ajudando ali o próximo toda hora. E eu quero explicar como que eu aprendi que essa dinâmica, como que a minha centelha divina vem falando comigo, como essa dinâmica e como eu consegui colocar o amor próprio na minha vida, principalmente com a base bíblica. Então eu tô trazendo essa base bíblica aqui para vocês, que eu acho muito importante, né? Principalmente quem gosta aí de estudar. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com Mateus 22, do 37 ao 39, em que Jesus, ele resume... Vou até pegar a Bíblia aqui. Não é a minha Bíblia, mas dá para usar. Jesus, ele resume a 2 mandamentos que todo mundo conhece. Mateus 22. Eu não deixei isso aqui marcado. Aqui, ó. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo em um deles, a fim de pô-lo à prova, aqui no caso Jesus, e perguntaram-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta. E é muito interessante que tudo isso se resume ao quê? Ao amor, tá?
E aqui, Marcos 12, do 30 ao 31, ele também fala a mesma coisa, né? Só que foi outro discípulo que escreveu. Aí eu coloquei aqui, eu sei que o amarelo ficou ruim a hora que eu coloquei a luz, né? Ficou ruim para vocês verem, mas eu vou deixar na descrição, tá? Todos esses versículos que eu estou falando. Então, Marcos 12, do 30 ao 31, fala a mesma coisa, é Jesus falando a mesma coisa, só que escrito por outra pessoa, tá? Resumindo em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos falar aí sobre essa dinâmica. Depois, em João 4:20, diz que quem ama a Deus, mas odeia o seu irmão, tá mentindo porque ele não ama a Deus, tá? Que eu tô falando com as minhas palavras. Porque ele não ama a Deus. Porque como que ele pode dizer que ama a Deus que ele não tá vendo e odiar o irmão que ele está vendo? E aqui eu já quero parar para trazer essa reflexão aqui que a minha centelha divina me passou sobre o amor próprio, tá? Então, ela me passou como um triângulo. Engraçado que o triângulo, ele faz parte da geometria sagrada, né? Inclusive, Deus, ele é apresentado como trino, né? Muitas pessoas, muitas igrejas, embora a Bíblia não fala especificamente da Trindade, acaba estudando sobre a Trindade. E o número 3 é aí um número mestre. Então, eu fiz aqui um triângulo, porque foi essa reflexão que a minha centelha me passou. Então, Deus, ele tá aqui na ponta, né? Aqui sou eu e aqui é o próximo. Então, aqui eu tô juntando esses 3 versículos, esse que eu falei para vocês, que Jesus fala, esses 2, que Jesus fala a mesma coisa, dos 2 mandamentos, né? Que ele resume toda a lei, toda a profecia. Se você quiser pegar só esses versículos, esses 2 mandamentos e rasgar o resto da Bíblia e jogar fora, você pode ter certeza que você não precisa de mais nada se você colocar isso aqui em prática, tá? Que eu vou ensinar para vocês. E aqui o outro versículo, né, que eu falei, que tá lá em João, que quem fala que ama Deus, mas odeia o seu irmão, não ama Deus. Na verdade, está reforçando a mesma coisa que Jesus falou. Que você tem que amar Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso daqui forma um triângulo. Deus, você e o próximo. E aí eu quero fazer uma reflexão, levando em conta, assim, como se fosse Neville Goddard fazendo essa reflexão, né? Sobre... porque ele não interpreta a Bíblia de forma literal. Embora eu não li os livros dele, quero ler e quero compartilhar aqui com vocês. Eu tenho lido muito a respeito de trechos, né, do livro dele. Tenho visto vídeos dele, inclusive originais no inglês, que eu não gosto muito da tradução, acho que se perde um pouco, né? E aí é bom para quem sabe ouvir em inglês. E eu tenho visto assim algumas coisas e eu tenho tirado assim insights maravilhosos. E eu quero começar a estudar o Neville Goddard e trazer aqui para vocês. E o que eu quero trazer aqui é que Deus, ele é a consciência, tá? Então, tudo que você vê é Deus, né? É a consciência. Que nos lembra muito também do Kybalion, que fala que o universo é mental, né? Tudo está na mente de Deus, é a consciência. E o eu, que sou eu aqui, que você está me vendo. Então, assim, o eu sou a consciência interior. Mas quando você olha para mim, que eu sou o seu próximo, eu sou a manifestação exterior. Então, aqui no mundo material, a consciência de Deus, ela se manifesta em mim como interior. Então, eu tenho que olhar para dentro de mim. E quando eu vejo o meu próximo, é a manifestação exterior. Mas tanto eu quanto você, que é o meu próximo, e eu sou o seu próximo,
Nós estamos ligados em Deus. Só que aí que veio a virada de chave, que eu entendi. Porque quando eu estava ali na religião, que eu era ensinada que você tem que amar Deus, você tem que amar Deus, você tem que amar Deus, e amar Deus era ali ir na igreja, era estar ali entre os irmãos e em comunhão, eu ainda assim, eu não conseguia me amar. Eu não conseguia me amar. Eu não conseguia entender como me amar. E aí eu olhava para o meu irmão e também eu não conseguia estender esse amor, porque se eu não me amo, eu também não amo meu irmão. Eu não consigo ver meu irmão como uma extensão de mim. Certo? Tá dando para entender? Então, quando eu entendi isso daqui, eu entendi que eu só preciso fazer uma coisa. Eu não preciso me esforçar para amar a Deus. E eu não preciso me esforçar para amar o próximo. Tá? Por quê? Porque Deus, Ele está dentro de mim. E eu só consigo amar a Deus ou ao meu irmão se eu me amar. Não tem como. Isso aconteceu comigo, eu tô falando da minha experiência e passando isso para você, e talvez isso vai servir para você também. Eu só consigo olhar para dentro. Eu só consigo olhar para dentro. Eu não vou encontrar Deus no exterior. A manifestação dele, sim, vai estar no exterior. Quando eu olho não só para o meu próximo, mas para a natureza, para os animais, tudo isso é manifestação de Deus exterior. Só que eu não consigo olhar para o interior de cada um, eu consigo olhar para o meu interior. Então, eu não consigo amar a Deus. Porque é igual esse versículo aqui de João fala. Como que você ama a Deus se você odeia o seu irmão? E aí a gente volta nesse versículo aqui. Se você odeia o seu irmão, é porque você também se odeia. Porque o outro, ele é o reflexo seu. Entendeu? Se você odeia o seu irmão, você também se odeia, porque é um reflexo. A vida é um reflexo. A vida é um reflexo, entenda isso. Existem dois mundos. Existem dois mundos. Tem gente que acorda de manhã e enxerga o mundo como um filme de terror. Tudo dá errado. Odeia todo mundo. E briga no trânsito. E nada dá certo. É o mundo. E tem gente que acorda de manhã e enxerga o mundo como uma extensão de Deus, como tudo perfeito. Consegue olhar para tudo e ver Deus. Consegue olhar para tudo e ver amor. E aí, por que eu escrevi amor nesse triângulo? Porque Deus é amor. A própria Bíblia fala isso. Deus, ele é amor. Então, se Deus é amor, eu só consigo acessar a Deus com amor. E eu só consigo isso me amando, porque eu fui feito por Deus. Como que você vai amar a Deus se você não se ama? Foi Ele que te fez. Foi Ele que te colocou aqui na Terra para ter essa experiência, como uma extensão dele. Então, olha quanta hipocrisia, né, que nós cometemos ao falar de amor. Na verdade, às vezes a gente nem sabe o que é amor. Olha quanta hipocrisia que nós cometemos. Então, repetindo aqui o meu raciocínio. Deus, ele é amor. Tem até um versículo na Bíblia que fala isso. Eu não pesquisei ali o versículo para falar, mas eu vou citar para vocês, que eu decorei muitos versículos na minha época de igreja. Tem até um hino. Fala que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus, né? Pois Deus é amor. Então é isso. Se você não se ama, você não consegue conhecer a Deus.
Porque não tem como, e eu já tentei isso, e se você tentou, você vai entender, não tem como você amar a Deus primeiro, que foi o que eu aprendi na igreja. O que eu aprendi na igreja foi isso. Primeiro você tem que amar a Deus. E depois você e o seu irmão. Mas não dá, não é assim. Porque não tem como você amar a Deus se você não se ama primeiro. Porque se você olha para você e você não se aceita como você é, você já não está amando a Deus. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E foi isso que mudou a chave da minha vida. Então eu tenho que me amar primeiro. Porque se eu não amo quem eu sou, e foi Deus que me fez, eu não amo a Deus. E Deus, Ele é amor. Então, eu vou até riscar aqui. O que você tem que fazer primeiro? Amar a Deus. É só isso que você... falei errado. Amar você. O eu aqui é você. Cadê minha canetinha vermelha? Sumiu. Ah, tá aqui. Fazer o coração de vermelho. Você tem que amar você. Nossa, Tabata, só isso? Esse é o primeiro passo. Se você se amar, você já ama Deus e o outro, porque você consegue ver isso. Você consegue entender esse amor. Eu vou continuar aqui e aí eu vou clarificando um pouco mais. Aqui em João 12:34, eu vou até pegar para ler na Bíblia. Eu anotei errado aqui, não é 12:34 não, gente, é 10:34. Que Jesus ele fala: não está escrito em vossa lei? Eu disse, sois deuses? E ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida. E a escritura não pode ser anulada. Aqui Jesus ele está falando sobre os Salmos 82:6, se você quiser abrir lá depois, confirmando, né, que tá falando que vós sois deuses. Então aparece duas vezes na Bíblia falando vós sois deuses, tá? Então, esse versículo, ele confirma o que eu falei aqui para vocês, que eu e Deus somos um. E Jesus, ele falou isso para os discípulos. Por isso que os discípulos queriam, para os discípulos não, para os fariseus lá, para os doutores da lei, para os religiosos, né? Porque quem matou Jesus foi os religiosos. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos religiosos. Enquanto eu fui religiosa, eu não conseguia me amar. Eu não conseguia amar Deus, não conseguia amar o próximo. Eu caí em depressão porque eu me sentia sem merecer. Eu ficava pensando, eu ficava ouvindo toda hora que eu não merecia, que eu dependia de Deus e não sei o que eu me sentia o cocô do cavalo do bandido. Entendeu? Então eu não conseguia alcançar tudo, porque a religião ela te prende ali, entendeu? E eu ficava pensando, mas por que Deus ia me colocar no mundo para só me fazer pecador e me salvar? Para que me colocar no mundo se eu tenho que ser salvo? Era só não ter nascido. Então ficava aí nesse looping infinito. E essa verdade que me libertou. O que eu estou ensinando aqui para você hoje foi isso que me libertou, tá? Lá em João 13:34, não sei porque que eu fechei, que já estava lá, mas ele vai falar a mesma coisa aqui que eu estou falando. Jesus, em toda a trajetória dele, ele tinha a intenção do quê? De que as pessoas seguissem os passos dele. Jesus, ele nunca quis criar igreja, religião. Foi isso que ele mais lutou contra. Foi a religião. Foi contra os templos, foi contra a religião. E o que as pessoas fizeram? Montaram igrejas. Usaram a religião para manipular a população. Mas Jesus, ele nunca quis isso. Ele queria
que nós seguíssemos os passos dele. Do mesmo jeito que ele falava, eu e o Pai somos um, eu e Deus também somos um, e você e Deus também é um. Entendeu? É por isso que você tem que se amar, porque quando você ama o divino que habita em você, que é a manifestação de Deus em você, é Deus habitando em você aqui na Terra, tá? Então, assim, não é Deus que escolhe morar em você ou não, se você tá agindo certo ou errado, se você tá pecando ou não. Não, meu filho, Deus já te criou, você é filho dele. Você já é filho de Deus. Você não precisa ficar buscando lá fora. Ele já está aí dentro. Só você honrar isso daí. Só você começar a amar esse Deus que habita em você, que é uma parte de Deus em você, que é você. Então você também é Deus, tá? Você é Deus por causa disso. Então, se você se ama, você está amando a Deus. E aí nós levamos aí no nosso triângulo amoroso. Tá vendo que lindo? Então lá em João 13:34 fala, Jesus, né? Jesus falando, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Aqui Jesus, ele está pedindo para que nós o imitemos, assim como ele nos amou. Então Jesus, ele não falava que ele e o Pai era um? Se ele e o Pai era um, para ele nos amar, ele também precisava se amar e amar a Deus. Então isso daqui, ó, quando você se ama, você automaticamente você ama Deus que te criou e você ama o próximo, porque Deus também criou o seu irmão. Deus criou também os outros seres humanos. E isso se estende, né? Quando você abre mais a sua consciência, isso se estende a qualquer ser vivo. A qualquer ser vivo, né? A natureza, as plantas, tudo, tá? Amor. Como que Jesus amou? Ó, presta atenção. Como que Jesus amou? Com aceitação, compaixão, sem julgamentos. E o que eu mais vejo, né, eu falo muito da igreja porque foi o ensinamento que eu tive, assim, foi a libertação que eu tive do religioso para o que eu tenho agora, e foi muito difícil. Então eu sempre uso esse exemplo. O que eu mais vejo dentro das igrejas é o contrário do que Jesus ensinou, é o contrário do que Jesus amou. Então sempre tem julgamento. Eu cresci aprendendo a julgar os outros. Deus foi trabalhando isso em mim durante a minha vida, quando eu ia sofrendo, quando eu ia caindo ali nas tribulações, eu ia aprendendo a não julgar os outros, porque eu também poderia estar ali naquela situação, porque eu me via ali naquela situação difícil, né? Como foi mesmo o divórcio, como foi muitas outras coisas, eu consegui ali ter compaixão por outras pessoas, porque eu passei por aquilo. Por isso que quando você aceita do jeito que você você precisa se aceitar do jeito que você é, tá? Você precisa se alinhar com esse divino que está dentro de você, é uma aceitação. E você não precisa, os outros não precisam falar para você o que você tem que fazer. Você só tem que fazer uma coisa, olhar para dentro de você e amar o divino que está dentro de você, que é Deus. E automaticamente, quando você ligar esse ponto aqui, ó, quando você liga esse ponto aqui que é se amar, ele automaticamente ele vai fazer esse triângulo aqui, que você vai amar a Deus e ao próximo. Aí eu coloquei uma pergunta aqui de reflexão, né? Como você se ama? Né, que eu falei que Jesus, ele pediu para que nós amássemos os outros como ele nos amou. Aí eu deixei essa reflexão aqui. Como que você se ama? Você se aceita ou você se julga também? Porque se você se julga, você também julga o outro. Agora, e ao contrário também. Se você está julgando o outro, você está se julgando, porque como eu falei, o outro, ele é um reflexo seu.
Agora eu vou deixar a minha pergunta-chave, eu vou deixar para responder depois desses 2 versículos aqui, que eu vou falar com vocês agora. Então vamos lá. Mateus 6,33 está falando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu decorei esse versículo bem nova, eu só não sabia o que ele significava, porque eu fui ensinada que buscar o reino de Deus é estar ali na igreja. É estar ali na igreja, em comunhão com os irmãos, fazendo a obra de Deus. O que era fazer a obra de Deus ali no meio que eu cresci? Era, no meu caso, cantar, adorar a Deus, ler a Bíblia, na escola bíblica, fazer devocional. Tudo isso era buscar o reino de Deus. Era orar, ler a Bíblia. Tudo isso era buscar o reino de Deus. Mas nada disso para mim adiantou. Eu caí em depressão muito nova, com 15 anos de idade. E eu só fui assim me recuperar de verdade há 3 anos atrás. Então hoje eu tô com 36 anos, eu acabei de fazer 36 anos. Então faz 3 anos que eu me recuperei. Que eu não entrei mais em depressão. Que eu não tive que mais ir para psiquiatra e outras coisas. E desde 3 anos pra cá, eu nunca mais tomei medicamento, eu nunca mais precisei. Ah, mas o que você fez? Eu comecei a estudar isso aqui, o amor próprio. Comecei a deixar de lado todas essas coisas religiosas, o autoflagelamento que eu fazia comigo mesma, esse autoflagelamento que me deixava para baixo, que me deixava em depressão, porque eu nunca estava pronta, porque eu nunca merecia, porque eu só merecia sofrer. E o sofrimento, ele vem de uma maneira tão grande, assim, tão forte na vida da gente, que você aprende a sofrer. E quando você começa a ser feliz, você não aceita ser feliz, porque você sente saudade do caos, né? A sua mente já é projetada para isso. As pessoas parece que amam sofrer, tanto que quando você tá sofrendo, quando você tá lá no fundo do poço, nossa, todo mundo ama ali ficar perguntando e ficar te auxiliando, entendeu? Na verdade, eu falo muito entendeu, né? Vou melhorar. Na verdade, as pessoas ficam ali em volta. Agora, quando você tá bem sucedido, que você tá feliz, ninguém mais quer estar do seu lado. É difícil, a inveja, começa a falar mal de você, começa a inventar mentira. Sabe que eu tava prestando atenção em umas pessoas muito próximas? Elas, principalmente as pessoas mais antigas, ela não gosta muito de visitar as pessoas, não gosta muito de ir lá ver as pessoas, mas quando morre, a família toda se junta. A família toda se junta. Porque todo mundo gosta de estar ali pra desgraça. Mas às vezes num casamento, numa festa de aniversário, ninguém se desdobra para ir, para comemorar enquanto a pessoa tá viva, para ver a pessoa com vida. Mas se morreu, a pessoa faz de tudo para ir no enterro, para ir ver a família, para se reunir a família. Por isso que a maioria das famílias se encontram mais em enterro do que em festa. E a gente esquece de celebrar a vida. Eu parei para fazer uma reflexão, mas vou continuar aqui no meu pensamento. Que eu tava falando sobre buscar o reino de Deus. Por que eu tô falando sobre o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. É o que fala aqui nesse versículo. Lucas 17. Vamos lá. Lucas 17, do 20 ao 21. Aqui Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus. Aí Jesus falou: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Que coisa, né? As pessoas, elas ficam esperando sobre o reino de Deus, esperando a vinda de Jesus, para Deus vir, para Deus reinar, que tudo vai ser maravilhoso.
sendo que isso já está aqui. Onde está o reino de Deus? Dentro de você. É Deus dentro de você. E como que você acessa esse reino dentro de você? Com o reino de Deus, ele é um alinhamento do divino em nós. E como que você faz esse alinhamento? Amando você, aceitando você do jeito que você é. Porque quando você aceita, né, do jeito que Jesus amou, uma aceitação, quando você aceita você mesmo, você passa a se amar. E aí, esse amor, ele te conecta com o reino de Deus. Ele te conecta com Deus. Toda essa reflexão que eu coloquei aqui, gente, é o que a minha centelha divina vem trabalhando comigo, é o que me tirou da depressão, que é o amor próprio, tá? O amor próprio. E aí, eu tava essa semana refletindo, eu falei, não, esse amor próprio que eu tô sentindo, e aí eu vim refletindo sobre tudo que eu aprendi na Bíblia, como foi, assim, a interpretação errada. E aí, né, a centelha divina, o Espírito Santo, Deus, como você quiser chamar, essa força maior, começou a falar comigo, né, e me mostrar dentro da Bíblia sobre isso. E aí me trouxe aqui nos 2 mandamentos. Porque eu já tinha aprendido que eu precisava me amar primeiro para amar o próximo. Mas eu não sabia como me amar. E aí que tá o X da questão. Se você não sabe como se amar, você também não consegue amar a Deus, que foi que te criou, e amar o seu irmão. E isso tem, assim, sido uma grande iluminação na minha vida. Porque eu costumava me isolar e não gostar muito, assim, de pessoas diferentes. E isso tem mudado muito como eu tô enxergando as pessoas, sabe? Eu começo, assim, a andar pela rua e eu mudei o meu olhar sobre as pessoas. Eu começo a olhar e eu falo, nossa, ali tá uma alma que Deus criou. Ali tá um ser que Deus criou, igual eu. E eu começo a enxergar aquelas pessoas sem julgamento, sem estereótipo, e olhar a pessoa com outros olhos. E isso para mim tem sido a forma como eu tô sentindo o amor de Deus, como eu tô sentindo o reino de Deus em mim. E isso só foi possível a partir do momento que eu comecei a me amar. E eu quis trazer essa reflexão para vocês, porque ela tem sido a chave principal da mudança da minha vida, do meu despertar espiritual. E esse amor próprio à luz da Bíblia, eu sei que vai clarear aí muito a vida de vocês. E para terminar esse vídeo, eu quero fazer um resumo. E aí, vamos terminar o vídeo. E antes disso, eu quero pedir, se você gostou, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curte, comente, compartilhe, tá? Para ajudar aí o algoritmo, ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu trouxe, falando sobre amor próprio à luz da Bíblia, foi os 2 mandamentos, que foi trazido ali por Jesus, que no Novo Testamento, né, ele reduziu a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu trouxe falando, né, uns outros versículos que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E eu trouxe a reflexão de que se você não se ama, você não ama a Deus e não ama o próximo. Então o primeiro passo que você tem que fazer é amar a Deus. E aí eu venho com a resposta aqui para a minha pergunta-chave. Qual é a sua missão nesse mundo? E aí eu trago para você a resposta. A sua missão nesse mundo, antes de qualquer coisa, é se amar. Então eu quero que você fala comigo, né? A minha missão nesse mundo é me amar. Escrevi errado. Me amar. Me amar. Você precisa se amar. Primeiro de tudo, você precisa se amar. Porque a partir do momento que você se ama, automaticamente você já ama a Deus que te criou.
e ao próximo. Não confunda se amar com ego, tá? Não confunda com ego, gente. Tô falando de amor. O amor sem julgamento, não é um amor que quer ser maior que o próximo. Quando você entende que você se ama e você ama o próximo, quando você coloca você, Deus e o próximo na mesma sintonia de amor, igual eu mostrei aqui nesse triângulo, o ego não tem vez, porque você não vai fazer nada para se prejudicar e nem para prejudicar o próximo. Entendeu? Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu quero os comentários de vocês sobre as reflexões que vocês tiveram durante o meu vídeo, o que vocês, acharam, e eu quero a contribuição de vocês também. Muito obrigada, até mais!